A taxa Selic subiu e deve fechar o ano acima dos 7%. Mas sabe o que deve render mais do que ela? Os dividendos de algumas empresas. Listamos as 10 mais. E para conferir, é só seguir no Cafeína de hoje, que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, no programa de hoje é um tema que nosso público gosta muito. Falaremos de dividendo, correto, Duane? Exatamente, Sammy Boy. Vamos falar das ações que pagam dividendos acima da taxa Selic. São pelo menos 10 papéis de companhias de setores como energia elétrica, setor financeiro, setor de seguros, construção, enfim, tem muita coisa boa por aí. E como vocês sabem, o Banco Central subiu a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, saiu de 4,25% para 5,25% ao ano. Foi a quarta alta nesse ano e, para ter uma ideia, a gente começou 2021 com a Selic a 2%. Agora, a expectativa é que esse ciclo de altas não pare tão cedo. Segundo o último boletim Focus, até dezembro devemos atingir 7,25%, mas há quem já fale em 8% na virada do ano. E apesar de ser comum muitos investidores voltarem os olhos para investimentos em renda fixa, como ativos atrelados ao CDI, ou então passarem a investir no próprio Tesouro Selic nesse ciclo de altas, ainda é possível ter maiores rendimentos com ações que pagam dividendos acima da taxa básica de juros. Sendo assim, trouxemos as ações que têm previsão de pagamento de yields acima de 7,9% ao ano. Vamos abranger, então, a taxa de juros projetada já para o ano que vem. Sim, vale dizer que essas são empresas robustas, já conhecidas por pagar bons dividendos. Aliás, há uma diferença entre empresas já estabelecidas para empresas de crescimento. Essas últimas normalmente reinvestem para poder crescer a uma taxa mais consolidada, até uma hora que não conseguem manter esse crescimento e aí então começam a devolver para os acionistas o lucro em forma de dividendo. Quando a gente fala de boas companhias ou de companhias pagadoras de bons dividendos ou de companhias boas pagadoras de dividendos, qual você prefere de todas? Bons dividendos, boas pagadoras, não sei. Essas empresas são, na maioria das vezes, companhias com bom fluxo de caixa e que não precisam mais estar investindo em si próprias, porque já cresceram bastante. Porém, se você pretende construir um patrimônio a longo prazo, investir pensando em bons dividendos, pode ser uma estratégia interessante. Aliás, Luiz Barsi, considerado o maior investidor pessoa física do Brasil, é conhecido como o rei da bolsa e também o rei dos dividendos. Não é à toa. Ele construiu parte da sua fortuna, sim, investindo em empresas fortes que pagam bons dividendos. Mas em vez de usar ou gastar os dividendos recebidos, ele os reinveste. E assim ele tem no portfólio ações que adquiriu há 50 anos. Tanto que ele tem uma carteira chamada de previdenciária. E Barsi usa dessa estratégia com a ajuda de uma poderosa ferramenta, os juros compostos. Ferramenta que está à disposição de todos nós. Exatamente. Ao reinvestir, o valor total do seu patrimônio acaba sendo impulsionado justamente pelos juros compostos. Esses juros vão ser acrescidos no montante total acumulado, com o valor inicial que você colocou, com os aportes mensais ou eventuais e ainda com aquele rendimento que já veio de juros passados ao longo do tempo. Ou seja, é uma ferramenta potente para você poder acumular patrimônio e fazer ele crescer de forma mais vigorosa. Os dividendos entram na jogada justamente por somar nessa conta periodicamente. Para quem procura ganhos a longo prazo e está disposto ou disposta a esperar, reinvestir os dividendos é uma alternativa bem interessante, é um bom caminho. Agora vamos para a tela, presta atenção. Vamos ver quais são as 10 ações na bolsa com maior dividend yield. Quem encabeça a lista é o Banco do Brasil, seguido por Engie, Bradesco, Taesa, Copel, BB Seguridade, Plano & Plano, AES Brasil, Santander e CESP. Como a gente vê aí, o Banco do Brasil se destaca pelos 13,7% em dividendos a serem pagos até 2022. Isso porque em fevereiro, maio e agosto desse ano, o banco anunciou o pagamento de juros sobre capital próprio complementar aos dividendos, o que é normal das empresas fazerem. Aliás, uma pergunta, Sammy Boy. Vocês sabem a diferença entre dividendos e juros sobre capital próprio? A diferença entre os juros sobre capital próprio e um dividendo comum é que no primeiro caso, o investidor, pela lei vigente, é tributado em 15% sobre o rendimento, ao passo que os dividendos
de novo, deixando claro pela lei vigente, isso porque tem propósito de mudança, são isentos de impostos. O motivo pelo qual uma empresa distribui juros sobre capital próprio é porque ela acaba tendo dedução no imposto de renda que deve ao fisco. Ou seja, nos juros sobre capital próprio, a empresa tem um benefício e no dividendos, quem tem o benefício é a pessoa que o recebe. Mas como a pessoa também é dono da empresa, acaba sendo um balanceamento bastante parelho. E vale dizer que ainda existe o dividendo especial extraordinário, que é distribuído com base em acontecimentos inesperados, como a venda de algum ativo que fez aumentar o caixa da empresa de repente. E existe também a bonificação. Esse último caso é pago em forma de ações e conforme o número de papéis que o investidor adquiriu. Bem, agora voltando à lista das ações, vemos que ela é composta por 3 bancos, 5 empresas de energia elétrica, uma seguradora e uma construtora. Esses são setores já conhecidos por pagarem bons dividendos. As empresas de energia elétrica são um exemplo, em especial as transmissoras. Elas ganham dinheiro com linhas de transmissão que elas disponibilizam para passar energia. Os seus contratos com as distribuidoras, em sua maioria, são reajustados pelo IGPM. E como esse índice subiu bastante no último ano, está aí o motivo, por exemplo, que fez a Taesa estar pagando mais de 9% em dividendos aos seus acionistas. No caso das geradoras, como elas podem ter problemas hidrológicos, como agora, com menores chuvas, isso afeta os seus reservatórios e, consequentemente, a geração de energia. É o caso da AES Tietê. Ela sempre pagou muitos dividendos, mas agora está pagando menos que o habitual. Ainda assim, está na casa dos 8,2% para os próximos 12 meses. Já as distribuidoras de energia são muito afetadas pela crise econômica, já que nesse cenário é normal aumentar o número de calote por parte dos consumidores, o que acaba afetando também diretamente os resultados. No caso de bancos e seguradoras, eles pagam bons dividendos justamente pelo setor de atuação ser muito lucrativo. Os bancos, por exemplo, ganham em várias frentes, mas especialmente com os juros provenientes de empréstimos, o que geralmente é uma taxa bem salgada para o cliente. E vão ganhar muito porque o spread é muito alto no Brasil. O que é o spread bancário? É a diferença entre a taxa que o banco remunera as pessoas quando elas fazem um investimento no banco e a taxa que o banco empresta para as pessoas. Essa diferença é o spread bancário, que é bem alto. E claro, tem imposto, tem inadimplência, mas uma boa parte também é lucro. Já as seguradoras lucram pelo serviço que não necessariamente é usado. Então, esse dinheiro entra em caixa sem a despesa concreta e ela investe fazendo esse dinheiro render. É só olhar, por exemplo, quantas vezes a gente acionou um seguro de carro ou um seguro de casa. Seguradora funciona assim mesmo, né? Então você coloca lá o seu dinheiro, faz um aporte, espera não usar. E o importante para a seguradora é que a soma total dos aportes supere, na medida possível, o máximo que der. Sim, o cálculo atuarial é para a saída decorrente dos sinistros. Exatamente. E tanto no caso dos bancos como das seguradoras, o dinheiro investido por eles ganha ou é remunerado com a alta da Selic. Por isso, é normal que esses setores são, historicamente, os maiores pagadores de dividendos. Se formos analisar nesse ranking com 10 empresas, a maior intrusa, se assim podemos dizer, é a Plano & Plano. Trata-se de uma construtora popular da Cyrela. Essa construtora é focada em empreendimentos voltados ao Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida. No primeiro trimestre, Doni, a empresa teve seu maior lucro e maior receita trimestral da sua história. E vale ressaltar que as empresas sempre anunciam quando vão pagar seus dividendos em fato relevante ao mercado. É nesse anúncio que é informado quando é a data de corte, que significa a data que você precisa ter a ação da empresa em custódia para ter direito ao dividendo. E tem vezes que a empresa anuncia um dividendo retroativo, mas pode ser, inclusive, que você nem seja mais acionista dessa empresa. Mesmo assim, o investidor não deixa de receber, já que tem os dados cadastrados, lá na custódia. Muitas pessoas nos perguntam a respeito de dividendos, então espero que você tenha gostado desse programa. Deixe o seu comentário, deixe o seu like também nesse vídeo e se inscreva no nosso canal, para ficar sempre recebendo as informações importantes de tudo que está sendo produzido por aqui. Olha, pensa num lugar que tem novidade.
Vem muita coisa pela frente. Vamos para o giro de notícias. A BR Distribuidora passou a se chamar Vibra Energia. Segundo o presidente da companhia, o novo nome remete a um novo posicionamento de mercado da empresa, que quer ser vista como uma companhia de energia voltada à economia de baixo carbono. A startup de aluguel de imóveis Quinto Andar já vale 5,1 bilhões de dólares, o que é equivalente a 5 vezes o valor de unicórnio. A plataforma conseguiu o efeito após anunciar um aporte complementar de 120 milhões de dólares. O novo investimento do Quinto Andar foi liderado por 2 fundos, o que pode acelerar sua estreia no exterior, na Cidade do México. O Grupo Mateus anunciou que a Esquadra Investimentos atingiu participação relevante no capital da varejista, ao superar a fatia de 5%. A família controladora da rede tem 79% das ações e o restante está no mercado. A empresa conta com 182 lojas e projeta abrir mais 40 até o final de 2021. Notícias giradas, agora sim podemos partir para o restante do dia e nos vemos aqui no Invest News. Tchau, tchau.